Hoje eu quero simplesmente declarar o meu amor a alguns RPG Makers que eu joguei na infância. Antes de mais nada, quero citar que todos os jogos que passarão por aqui foram rodados nessa máquina potente. Acaba! Na época, eu nem sonhava de ter um setup decente e nem condições para ter um. RPG Makers era uma opção muito mais acessível para rodar no PC. A grande maioria desses jogos eu joguei entre os anos de 2012 a 2017 e conheci eles por youtubers como Terror Games Bionic, Player Barbie, Malena e Alan Zoka. Com o tempo eu percebi que vários desses jogos caíram em esquecimento, mas as ideias e emoções valem ser revisitadas. Afinal, fizeram parte da infância de muita gente, especialmente quem, como eu, não tinha acesso a um console mais potente ou um computador mais caro. E esse vídeo vai ser exatamente sobre isso, um bate-papo do porquê eu gosto de RPG Makers. Dança, gatinho, dança! Bombastic side-eye. Antes da gente ir pro vídeo, deixa eu te falar rapidinho de algo que vale muito a pena. Principalmente se você curte comprar jogos, gift cards e até Game Pass sem dor de cabeça. A Very Hard Games é a nova parceira aqui do canal. E diferente de outras lojas, eles têm um atendimento humanizado que realmente entende o que você precisa. Ficou em dúvida entre o Game Pass normal ou Ultimate? Quer saber se o saldo da Steam vai cair direitinho na sua conta? Eles vão te explicar tudo certinho e sem enrolação. Eles trabalham com Steam, Xbox, Nintendo, PSN, e se por acaso você não achar o que você precisa, é só chamar eles no WhatsApp. Testa e depois volta aqui pra me contar a experiência. Quero muito saber disso. E quem já é cliente, entre um grupo exclusivo com suporte direto. Dá uma olhada na loja Very Hard Games, que o link tá aqui na descrição. Agora, bora lá pro vídeo. Antes de entrar nos jogos, eu vou dar uma leve introduçãozinha do que são os RPG Makers e o que é esse estilo de jogo. O RPG Maker, na verdade, é uma ferramenta que já existe há alguns anos, feita para quem quer criar o seu próprio jogo de RPG sem precisar programar. Talvez aqui no Brasil ficou conhecida depois de algo que ocorreu, eu não vou entrar em detalhes, mas quem sabe sabe. A ferramenta já traz algumas coisas prontas, como gráficos, mapas e batalhas, mas também tem a liberdade de criar do zero, para quem quer ir mais além. Enfim, RPG Maker ficou conhecido dessa forma por causa da sua ferramenta. Mas nem todo RPG é feito no RPG Maker, assim como nem todo RPG Maker é um RPG. Tem muito jogo que explora as mecânicas dentro da ferramenta, vários conceitos, desde terror, drama, aventura, tabuleiro, vai por aí, experiências variadas. E o mais incrível é que mesmo sendo uma plataforma bem acessível, já saiu jogos incríveis dela e bem memoráveis. Eu queria falar de alguns, agora pegando o gancho do vídeo. Eu queria contar primeiramente sobre a minha jornada com RPG Makers. E eu conheci RPG Makers por um caso bem específico. Entre os anos de 2011 até 2012, eu era uma ávida usuária de Facebook. E até que um belo dia, eu vi um bicho estranho no meu Facebook. Publicação que chamou minha atenção. Era um bicho roxo, muito característico. E eu fiquei dias tentando descobrir o que era aquele bicho roxo. Porque ele me dava muito medo, era muito bizarro, só que eu também tinha muita curiosidade. Então, ambos estavam andando lado a lado. Até que eu encontrei o canal do Terror Games Bionic, onde ele trazia o vídeo de Aoni. Foi uma febre nos anos 2011 e 2012. O terror era muito genuíno, é um monstro que te persegue, que te dá uma baita de uma ansiedade, e não é à toa porque a música, o jeito que o bicho vai pra ti, a questão toda em volta do jogo é muito bizarra. Mas a premissa do jogo também é bem simples. Um grupo de amigos resolve explorar uma mansão isolada, depois de ouvirem rumores de um monstro que vive por lá. A ideia clássica daquele grupo que vai dar coisa errada. Foi desenvolvido pela No Props, uma desenvolvedora japonesa, que traz essa questão mais do terror psicológico japonês. Como eu disse num vídeo de Fatal Frame meu, o Japão tem um horror muito característico, e a Oni não escapa disso. As mecânicas, nas grandes maiorias dos RPG Makers, são muito simples. Então contém mecânicas básicas de andar, save points, coleta de itens, inventário, mapa, por aí vai. O diferencial de Aoni é o chase. O conceito de perseguição. Dá realmente um frio na espinha. A única crítica que eu tenho a esse jogo, atualmente, depois de ter jogado algumas vezes, depois que eu cresci, é que
o plot não é tão forte. Espere jogar esse jogo sabendo que você vai tomar susto, você vai explorar, mas você não vai ter tantas respostas às suas perguntas. Questão de história é um pouco rasa. Os nossos amigos, em certos momentos do jogo, umas coisas ocorrem com eles. E o jogo não apresenta o peso que isso tem. No jogo, eles até tentam trazer um pouco mais do desenvolvimento do universo de Aoni, mas fica um pouco falho. O que eu quero dizer é que em determinado momento do jogo é mostrado para nós outras versões do Aoni, por exemplo. E depois disso é esquecido. Simplesmente não é mais comentado e nem esses vão atrás de nós. Inclusive, eu descobri da forma mais pitoresca possível que existe 2 filmes de Aoni. Eu não vi nada sobre eles, nem conhecia antes de fazer esse vídeo, não sei também se eles expandem o universo. Só que a nota do Google me deixou bem tendenciosa a ver que talvez não seja um filme 100%, né? Caso vocês quiserem que eu fale sobre esses filmes aqui no canal, eu ficaria super empolgada, porque eu nunca vi nada sobre, então seria uma opinião super sincera. E eu posso trazer uma review junto à história do jogo. Deixem aí nos comentários. Então, pode ser que o jogo também tenha uma questão com o mistério. Quando eu terminei pela primeira vez esse jogo, eu fiquei com várias interrogações na minha cabeça. O que eu acabei de jogar? Fica essa sensação de querer mais, de entender o que é aquele bicho, por que ele é desse jeito. Mas, infelizmente, a gente não tem tantas respostas com a Oni. E por isso, ele é um jogo memorável. Fica na sua cabeça toda aquela perseguição, toda a questão do medo, toda a questão com os personagens. E, claro, a cara do Aoni, que é muito icônica. E para mim foi uma ótima introdução ao mundo dos RPG Makers. E minha paixão só cresceu depois que eu vi um vídeo da Player Barbie jogando um jogo, Mad Feather. Quando eu vi Mad Feather pela primeira vez, praticamente, foi com essa imagem aí. Super simples, mas já entrega o que vai rolar no jogo e dá um medinho também. Mad Feather foi criado por Sen e publicado pela Miscreants Room. Tem um dos plots que mais me marcaram até hoje. Nós jogamos com a Aya, uma menina que vive numa mansão enorme com o pai, um cientista ocupado, e que sente falta da mãe falecida. Mas, uma noite, no aniversário de morte da sua mãe, o relógio da mansão para à meia-noite. E coisas estranhas começam a acontecer. Mad Feather, pra mim, é um dos RPG Makers mais memoráveis, bem anos 2010. E eu tenho um carinho especial porque eu zerei várias vezes, é um dos jogos que eu sei de cor e salteado dessa lista. E quando eu revisitei ele depois de um pouco adulta, eu vi que o amor não tinha mudado. Eu realmente gosto muito desse jogo. Esse jogo tem um plot bem novela, e eu gosto disso. Tem traição, tem criança com motosserra, tem mãe que foi supostamente morta por questões de saúde. Eu acho o plot desse jogo fantástico e é muito bom. Aos poucos, você descobre que o pai de Aya não tem nada de ético. Seus experimentos envolviam atos brutais, assassinatos a sangue frio, com a desculpa de avanços científicos. Inclusive, os nossos inimigos dos jogos são essas pessoas utilizadas nos experimentos. Nós temos alguns personagens bem marcantes nesse jogo. A gente pode citar a Aya, a mãe da Aya, o pai da Aya e a Maria, que se mostra uma personagem bem hostil ao início, mas depois a gente entende um pouco mais sobre ela. Mad Feather é um jogo de terror com mecânicas clássicas, então é tudo que a gente falou mais ou menos de Aoni, só que a gente tem uma mecânica diferente, que é o Click to Action. Tem momentos em que você precisa apertar rapidamente certos comandos para escapar de armadilhas. Nada muito complexo como combo, só apertar a mesma tecla várias vezes. A narrativa desse jogo, para mim, é extremamente forte. Nós temos diversos finais e você consegue entender todos, basicamente. Eles todos fazem você refletir. Tem finais bons, tem finais ruins, tem finais neutros, tem finais que você fica tipo, meu Deus. E antes de encerrar essa parte com Mad Feather, eu só tenho que dizer que a arte desse jogo é muito bonita também. Personagens todos são bem bonitos também, até o calvo do pai da Aya, mas todos são bem interessantes. Foi o primeiro RPG Maker que é de terror que eu joguei sem medo. E também foi o primeiro RPG Maker que me mostrou que um jogo pequeno pode ter uma narrativa impactante, até melhor do que alguns jogos grandes muitas vezes. Mas o amor da minha vida dos RPG Makers é sem dúvidas Ibi. Sempre que eu ouço essa musiquinha tema do menu, eu lembro de momentos doces, daquela sensação única que só Ibi me deu da primeira vez que eu joguei esse jogo.
Ibi é outro dessa lista que eu sei de trás pra frente e de frente pra trás. Tenho um carinho enorme, eu gosto muito desse jogo, me lembra coisas boas. E a premissa de Ibi é muito mais artística, tem uma veia muito maior. Isso a gente tem um porquê também. Você joga com uma menininha chamada Ibi, que visita uma galeria de arte do artista Gertena. Com seus pais, de repente, acaba presa em um mundo bizarro dentro das obras. Mesmo sendo um jogo um pouco mais limitado, ele consegue trazer pontuações muito boas. Como, por exemplo, a personagem, a Ibi, ela é uma criança, ela não sabe ler algumas coisas. Então a gente acompanha isso, a gente não sabe ler algumas coisas. E fala, eu ainda não sei ler algumas palavras. Deixando a curiosidade tanto pra ela quanto pra nós no papel de protagonista. Eu gosto muito também de Ibi, porque quando eu joguei esse jogo pela primeira vez, eu tinha mais ou menos a idade da protagonista, então um carinho especial. Nós vamos adentrando naquele mundo, descobrindo coisas novas e, claro, sendo perseguidos também. Esse jogo também tem alguns sistemas de perseguição com alguns tipos inimigos. Mas o jogo também tem uma questão muito forte com exploração, você consegue entrar na mesma sala 3 vezes e ter 3 interações diferentes. Mistérios, os sentimentos que nós temos ali, também uma questão muito de crescimento da protagonista. Com puzzles bem criativos abordando coisas artísticas nesse meio. E claro, uma história muito tocante. Mas vocês devem estar se perguntando, é só a Ibi nesse mundo? É algo mais psicológico? Sim e não. Quando nós somos jogados ali para dentro dos quadros de Gertena, nós também temos uma companhia, esse sendo Gary. Nós desenvolvemos uma relação de irmandade com o Gary e ele protege várias vezes a protagonista. Tem alguns momentos até que ele pode sacrificar a sua vida. Nós também conhecemos Mary, que também é uma menininha da idade da Ibi. É minha personagem favorita também. Nós temos uma conexão muito forte, tanto da Ibi com ela mesma, descobrindo várias coisas artísticas por ali, quanto com o próprio Gary e com a própria Mary. O horror e a beleza nesse jogo andam muito lado a lado. A gente não esquece de nenhum detalhe dele. Foi o primeiro RPG Maker que me fez chorar no final. E bom, o jogo ele é bem simples mecânicas, só que é muito profundo em narrativa. Jogue em Ibi. É aquele tipo de experiência que fica com você pra sempre. Mas RPG Maker não é só medo, não é só questão psicológica, nem narrativas muito profundas. Também pode ser humor. Então eu preciso falar de Pong Gets Wi-Fi. Esse aqui entrega totalmente minha idade e os buracos que eu andava na internet dos anos 2015. Pong Gets Wi-Fi é um jogo super bonitinho, colorido, criativo e muito bem humorado. Nós jogamos com a Pom, uma cachorrinha sarcástica e viciada em internet, que morre e precisa lidar com pós-vida, tentando encontrar o Wi-Fi. Sim, é exatamente isso. É uma cachorrinha que anda com o notebook pra lá e pra cá. É bonitinho, é fofo. É um Lulu da Pomerânia carregando o notebook. Ela também tem um irmão que tá tentando entender o que rolou. Afinal, os dois morreram. O jogo se passa num ambiente chamado Céu Canino e ali nós temos que achar o Wi-Fi. É um jogo super engraçado, com uma estética muito charmosa, cheio de memes, cheio de diálogos caóticos. Inclusive, a tradução brasileira fez por onde também. E eu queria dizer que é um jogo que tem uma temática pesada. Até, tem uma temática pesada. Se você já perdeu um bichinho, você consegue imaginar como é a dor. E daí você imagina, o meu bichinho tá no céu pegando Wi-Fi? Como que funciona isso? Mas o jogo consegue equilibrar esses momentos de humor com essas questões mais tristes também. E o jogo parece te abraçar nesses momentos. Voltando um pouco pra mecânica, o jogo também tem sistema de batalha, que é muito similar ao sistema Pokémon. Temos até uma Pom Super Saiyajin, e é incrível. E eu acho que vocês conseguem perceber e tudo mais, mas ele é um jogo muito voltado ainda pro público feminino. Tanto que ele tem algumas piadas bem femininas, ele tem alguns memes bem voltados ao público feminino, e é um jogo mais de infanto-juvenil. Afinal, eu encontrei esse jogo em 2015 num grupo de amor doce. Acho que isso diz muito sobre mim. Mesmo parecendo bobo, ele tem uma vibe incrível, carismático e com certeza você vai rir muito jogando. E claro, seria impossível falar de RPG Makers sem citar Undertale.
Undertale é um caso bem especial, porque foi um jogo estilo RPG Maker que furou a bolha. Ele não é inteiramente RPG Maker, a gente vai explicar. Criado quase inteiramente por Toby Fox, Undertale não só conquistou fãs no mundo todo, como também redefiniu o que um joguinho indie podia alcançar. Apesar do Toby Fox ter usado o RPG Maker nos estágios iniciais do projeto, depois ele migrou para ferramentas próprias. Mas o espírito de criação independente do RPG Maker ficou impregnado no DNA do jogo. E a proposta de Undertale é genial. A gente sabe que o que se diferencia muito o jogo é o sistema de batalha e o sistema de rotas. Pode matar todo mundo do jogo, não ter um diálogo direito. Ou você pode fazer amizade com todo mundo e fazer rota pacifista. Assim como as mecânicas de batalha do jogo são incríveis. Sem falar da música de Undertale, que é muito característica. Cada decisão importa nesse jogo. Cada personagem tem camadas, histórias, desenvolvimento e sonhos. A gente sabe que as escolhas narrativas e o sistema de batalha com Bullet Hell tornou esse jogo o que ele é hoje. Mega desafiante, com história maravilhosa e é um jogo indie. Eu admito que eu não joguei tanto Undertale quanto eu gostaria na época. Eu já tava ali no finalzinho da minha obsessão com RPG Makers, então eu não consegui tanto jogar, mas foi um jogo que fez história sim, e ficou muito memorável. Também foi impossível não sentir o impacto que esse jogo causou. Undertale é uma verdadeira carta de amor para quem gosta de RPG Makers, mas com uma nova alma, um novo humor, um novo drama e muita emoção. Até hoje, Undertale inspira jogos indie e RPG Makers através do mundo. E mais do que isso, inspira sentimentos profundos em quem deixa ser tocado pela história. Hoje em dia, esse notebook mal abre YouTube, mal ele liga na realidade, né? Só mostrando mais o detalhe, ele nem tem algumas teclas hoje em dia. Mas tá aqui, é de guerra. Eu citei alguns RPG Makers, mas eu sei que tem muitos tipos de RPG Makers também, alguns nesse mesmo gênero, né? Eu poderia citar até mais alguns, tipo Missão, The Witch's House, Yuminique, Space Funeral, Mermaid Swamp, enfim, joguei alguns. Posso citar esses como os mais memoráveis e os que eu mais tenho carinho. Caso deixei alguma coisa escapar, pode deixar aí nos comentários. Se vocês quiserem mais vídeo falando sobre RPG Makers, talvez de RPG Makers muito mais antigos que eu joguei, porque são alguns dos anos 2010, ou jogos mais novos no quesito de RPG Makers, como por exemplo Omori, fiquem à vontade de deixar nos comentários, é um tópico que eu gosto muito de falar, ou se vocês quiserem ouvir a história de um jogo separadamente desse vídeo. Eu achei muito interessante a história de Ibi. Traz um vídeo solo sobre? Eu trago. Pra mim, os RPG Makers merecem ser revisitados, revisitar nossas memórias e também revisitar todas essas obras de arte que podem ser esquecidas com os anos. Então, rejoguem e joguem RPG Makers. Deem uma chance para esses jogos. A grande maioria aqui, eles são extremamente curtos. Eu posso citar, por exemplo, Mad Fetter, que eu já zerei em 1h30. Ou menos, até eu acho, porque eu sei a rota desse jogo de cor. Enfim, é assim que a gente termina esse vídeo. Vou estar falando agora os membros do canal. Muito obrigada, Chamate, Clips do COD Mobile, Mr. Crazy Kun, Leon Links, Dali, Isadora Brandini, Big Boss, Vianney Zushira, Rony Mesquita, Arthur Alves, Nico, Hizoraki, Kawan ou Chawan, pode me corrigir aí nos comentários, Matheus HF Santos HD, Vini Sim, Dudes e Luciano Coelho. Muito obrigada a todos os membros do canal, vocês não sabem quanto vocês me ajudam com o suporte de vocês, me ajuda muito também nessa questão de começo de jornada, então obrigado por gostarem do meu trabalho e estarem me auxiliando. Então, gente, é isso. Muito obrigada se você chegou até aqui. Por favor, considere se inscrever, deixar um like, um comentário e, se for uma possibilidade, tornar-se membro no canal e também me seguir nas redes sociais. Tchau, tchau!